Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical, a nossa querida EBD. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, para estudar, nesse dia tão especial. Nós estamos estudando a nossa querida EBD, estamos estudando a revista da nossa editora EBTEL, que traz por título nesse trimestre a Relevância da Igreja e sua essência e missão. Qual é a essência? O que é a igreja? E qual é a missão da igreja? É esse o assunto que tem nos chamado a atenção nesse trimestre. Estamos voltando nossa atenção para reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Tudo o que nós estudamos são segundo os preceitos de Jesus Cristo, aquilo que ele nos ensinou. E hoje estamos estudando a lição de número 5, que traz por título a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Nós sabemos que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é grande, mas existem as igrejas locais para atender a necessidade dos cristãos, daqueles que querem frequentar uma igreja local. E é muito importante que nós valorizemos a nossa frequência na igreja local, porque ali nós adoramos ao Senhor, ali nós bendizemos ao Senhor, ali nós ouvimos a palavra do Senhor, nós nos confraternizamos, nós sentimos acolhidos, oramos uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros, ministramos uns para os outros, e a igreja vai servindo ao Senhor. Então, isto é um templo, isto é uma igreja. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Então, a igreja é o corpo de Cristo, mas Deus quer que a igreja se reúne no templo para o aprendizado, para o crescimento diário, de algo que Deus quer sempre nos ensinar. Então, o nosso texto de ouro para hoje é Atos capítulo 2, versículo 46. Em Atos capítulo 2, versículo 46, já estamos estudando a história da igreja primitiva. E a igreja primitiva é um exemplo para nós. Como era esta igreja primitiva fundada logo após a descida do Espírito Santo? O que é que eles faziam? Eles têm muita coisa para nos ensinar. E o Dr. Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos a história da igreja, o que acontecia e o que tem para nos ensinar. Então, o nosso texto de ouro, Atos 2:46. E perseverando, havia uma perseverança, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então havia uma perseverança, eles eram unânimes, eles iam todos os dias, eles tinham singeleza de coração, tinha alegria e dividiam o pão. E esse dividir o pão é o alimento, a necessidade de cada um, e também Jesus é o pão da vida que nós distribuímos para todos necessitados. Então, unânimes, independente de qual nação, de qual país, eles eram unânimes. Em Jerusalém, muitas pessoas de muitas nações estavam no dia de Pentecostes e foram revestidos com o Espírito Santo, batizados, e eles eram unânimes, e a igreja espalhava por outros países, mas eles mantinham a unanimidade, eles eram unânimes na presença do Senhor. A nossa verdade prática de hoje é esta: congregar em uma igreja local é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Então, toda pessoa que nasceu de novo, se converteu, ele tem uma característica: procurar uma igreja local para ele participar do aperfeiçoamento cristão, se aperfeiçoar na presença do Senhor. Então, frequentar uma igreja
local é importantíssimo. Há uma necessidade onde nós aprendemos, aperfeiçoamos e conhecemos mais o Senhor. Então, o Pentecostes e o crescimento da igreja. No dia de Pentecostes, a igreja nasceu e a extraordinária ação do Espírito Santo em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu, nasceu a igreja cresceu, sendo unânimes entre eles na unção do Espírito Santo e cumprindo aquela vontade do Senhor. E isto é o ensinamento que nós temos para o dia de hoje, para nós. A igreja primitiva traz um exemplo muito rico para nós. E o texto de referência para este domingo foi o Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o que acontecia? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito interessante esse pequeno trecho da história da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles seguiam a doutrina que Jesus ensinou os apóstolos. Na verdade, eles seguiam as palavras de Jesus que estavam com os apóstolos, que ainda não tinha sido escrito os evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo ainda não tinha sido escrito. Então, a doutrina estava com os apóstolos, eles passavam para a igreja e eles louvavam ao Senhor, glorificavam ao Senhor, sendo sempre unânimes, estando sempre juntos. Então, assim dá para a gente ver, perseveravam unânimes, eles não estavam apenas reunidos, não estavam apenas juntos, eles eram unânimes. A igreja se reúne porque ela é unida. Como a igreja é unida, ela tem reunião, cada momento que se reúne, porque a igreja é unida, um corpo cuja cabeça é Cristo. A introdução da nossa lição de hoje diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. Vamos ver como é importante congregar, no sentido bíblico. Congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus, para edificação mútua e adoração ao Senhor. Então nós reunimos, adoramos ao Senhor e nós somos edificados. Cada um exerce o dom que recebeu de Deus e toda a igreja é abençoada. Acontece um aprendizado, um aperfeiçoamento em cada reunião. Então, não deixe de congregar, porque estando congregando estará fortalecido. Estando congregando estará fortalecido. Não deixe de congregar. Vamos começar então? Tópico 1. É necessário congregar. É uma necessidade nós congregarmos. Aprendemos mais e aproximarmos um dos outros e de Deus. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Acontece um crescimento espiritual. Olha, aprendi algo novo nesta noite, ou nesse dia, ou nesta reunião, numa escola bíblica, num culto de ensino, numa adoração. Aprendi algo novo nesse dia. E isto pode ser notado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e nos dias atuais. Então, a igreja viveu no Antigo Testamento, viveu na época do Novo Testamento e nos dias atuais. Em todas essas três etapas, a igreja cresceu. Nós vimos que havia uma tensão para se reunir. E eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, sobre o congregar,
A Bíblia diz, a Bíblia manda que nós nos congreguemos, nós temos reuniões para aprendizado, crescimento espiritual. É a Bíblia que nos ordena a congregar, a estar sempre no templo, buscando a presença do Senhor. 1.1. No Antigo Testamento. Então, como era o ato de congregar lá no Antigo Testamento? A primeira menção bíblica sobre o local de culto a Deus se encontra no livro de Êxodo, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e junto com aquelas ordenanças estava a ordenança de construir um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do povo. Então, Deus disse assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O povo habitava no meio, habitavam em cabanas, cada um em suas cabanas. Aí Deus disse assim: eu quero habitar no meio do meu povo, então construa para mim um tabernáculo, uma tenda, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Então o tabernáculo ocupava, quando eles acampavam, ficavam um determinado tempo parados, eles ficavam acampados, e a casa de Deus no centro. Era o lugar de adoração, era o lugar de oferta, era o lugar que eles apresentavam na presença do Senhor. Então, o ato de adorar, de reunir, de estar no templo, já veio lá do Antigo Testamento. Deus falou isto com Moisés lá no Monte Sinai. A construção do tabernáculo no deserto era um templo móvel, feito para montar e desmontar, porque eles estavam em uma viagem que durou 40 anos pelo deserto. Bem como a construção do templo em Jerusalém. Aqui o templo já é um templo local, fixo dentro da cidade de Jerusalém. Não precisava montar e desmontar como era o tabernáculo. Mas uma coisa precisamos saber: Deus queria um lugar para habitar no meio do seu povo. Deus quer que os seus filhos venham à sua casa para aprender, para abençoar, para curar, para libertar, para alegrar corações, tá? Então, demonstra o quanto Deus se interessava em que o seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de lhe prestar culto. Deus quer que nós congreguemos e prestemos a Ele um culto coletivo, todos nós juntos adorando ao Senhor. Muito importante para as nossas vidas. Então, relembrando, o tabernáculo foi construído lá no Antigo Testamento, quando o povo caminhava pelo deserto. Ele era feito de uma forma que podia montar e desmontar, e eles foram traçando várias jornadas, parando, montando o tabernáculo. Uma vez que eles moravam em cabanas, Deus também morava em cabanas no centro deles. A Shekinah de Deus, a glória de Deus descia, a resposta de Deus vinha aqui. Eles ofereciam as suas oferendas, suas ofertas, e Deus recebia. Uma vez que entrou na cidade, na terra prometida, Deus disse para construir o templo. E aí, então, sempre houve um lugar de adoração, de reunião do povo de Deus. Por isso, a lição de hoje está enfatizando: congregar, estar na presença do Senhor, estar junto com os irmãos. O templo era central na vida da nação israelita. O templo foi tanto o tabernáculo como o templo. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. Então era muito importante a existência do templo. Olha o que está escrito no livro de Êxodo: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Isso o tabernáculo lá no interior, quando fez o tabernáculo durante a caminhada. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, mesmo naquele deserto, naquela caminhada, quando eles construíram uma casa, a glória de Deus encheu o tabernáculo. E quando construíram o templo, depois que habitou na terra prometida,
Prometida. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Veja uma coisa, a glória do Senhor encheu o tabernáculo lá no deserto. Quando construiu o templo, a glória do Senhor encheu a casa. Então, lá no deserto foi construído o tabernáculo. E o tabernáculo tem um estudo muito bonito, muito profundo para nós, que nós precisaríamos de um bom tempo de explicar sobre o tabernáculo. Mas eles ficavam em cabanas em volta do tabernáculo, levavam as suas ofertas, entrava, mostrava um tipo de que Jesus Cristo viria ao mundo. Ao entrar pelo tabernáculo, tinha 4 colunas que simbolizam os 4 evangelhos. Logo em seguida, o altar do sacrifício, uma construção bem alta, bem grande, para mostrar que Jesus ia ter um grande sacrifício por nós no Calvário. Logo em seguida, a bacia onde o sacerdote se lavava, e depois ele entrava para dentro do lugar santo, e depois o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então o tabernáculo era muito importante durante a caminhada. E nós também estamos numa caminhada rumo à terra prometida. É importante que nós congreguemos, que estejamos na casa do Senhor. E quando eles ofereciam um sacrifício aqui, agradava a Deus, e Deus mandava a sua glória sobre o tabernáculo, sobre o lugar santíssimo. Então, subindo a oferta aqui, a glória descia no lugar santíssimo, em resposta de que Deus agradara do povo ir à casa dele, ao tabernáculo dele. E depois que chegou lá em Jerusalém, Salomão construiu o templo, o grande templo de Salomão. Também tinha o altar do sacrifício, também tinha a bacia de bronze, e também tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Então, também no tabernáculo eles se reuniam para adorar, e a glória de Deus descia. No templo eles se reuniam para orar, buscar ao Senhor, trazer as suas ofertas, adorar a Deus, e a glória de Deus descia sobre o templo. Então é muito importante congregar. Esta lição de hoje é riquíssima, nos chama a congregar, a estar na casa do Senhor. É lógico que o templo agora fixo, ele tem uma construção maior, ela abrange uma construção maior, e aqui os lugares onde as pessoas se reuniam em volta aí tinha os átrios. Quando o salmista diz, eu quero estar nos átrios do Senhor, ele está dizendo, eu quero ficar aqui. Então em volta havia um espaço muito grande. E quando Jesus veio ao mundo, ele pregava aqui nos átrios, ele pregava aqui nesse espaço. A igreja primitiva também reunia nesse espaço, no templo, congregando para Deus abençoar as nossas vidas. 1.2. E no Novo Testamento? Agora passou o Antigo Testamento, vem o Novo Testamento, o Espírito Santo desceu, a igreja nasceu, e como era a vida espiritual no Novo Testamento? Nós vamos entender que a igreja também congregava, a igreja se reunia. Veja bem, embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, então quando a igreja primitiva nasceu, em primeiro momento eles iam naquele templo, depois eles não puderam ir mais ao templo, eles começaram a construir igreja, mas isso começou lá no 3º século, lá pelo ano 300, mas antes da construção dos templos, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nas sinagogas, e aproveitavam para adorar ao Senhor. Jesus mesmo frequentava as sinagogas, mostrando para nós a importância de congregar. Ao longo da sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais predeterminados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre os seus membros. Então, em toda a história da igreja, sempre há um templo que a igreja se reúne para cultuar a Deus e para fortalecer os nossos laços fraternais, a nossa união. Então, como a Bíblia diz lá no Salmo 122, ó, quão bom
bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como vamos ter esta união? Além dela acontecer fora do templo, no templo ela é mais ainda visível, a união entre o povo de Deus. Olha o que está escrito em Atos 19. Lembrando que Atos 19 é a história da igreja ainda. O livro de Atos mostra a história da igreja. E entrando na sinagoga, falou-lhes ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Aqui está falando da expansão da igreja. Paulo levando o evangelho. Durante 3 meses ele ficou numa sinagoga. Depois ele ia para outra cidade pregando o evangelho e o povo se reunia. Se reunia para celebrar a Santa Ceia do Senhor, se reunia para o aprendizado, se reunia para orar, se reunia para servir um ao outro, para ver as necessidades um do outro. Então, é muito importante congregar. Jesus congregava. Quando ele estava ali, ele ia também em Jerusalém, no templo, e também ia nas sinagogas. Havia sinagogas dos judeus, e ele ia nas sinagogas também congregar. Jesus é um exemplo para nós. Ele congregava, ele reunia, ele estava sempre ensinando, tanto no templo como nas sinagogas. E hoje nós temos os templos, as igrejas construídas para nós nos reunirmos. Além das reuniões também que aconteciam nas casas, nós vamos ver a seguir. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Deus não quer que nós estejamos sempre só juntos, mas juntos e unidos. Que às vezes a pessoa pode estar junto, mas não está unido no mesmo pensamento, na mesma vontade, no mesmo querer de agradar ao Senhor. Olha Atos 2,46. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Além de estar juntos, eram unidos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Imagina, a sociedade que não frequentava a igreja naquela época, a igreja caiu na graça do povo. A própria sociedade, mesmo os que não frequentavam, amava a igreja, sabia que os cristãos que ali se reuniam tinham união, ajudavam um ao outro e adoravam ao Senhor. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Havia salvação, conversão, crescimento. As pessoas vinham, mesmo a sociedade ia entrando para a igreja e se convertendo. Via que Deus realmente habitava naquele lugar. Então, como funcionava também a igreja primitiva? Vimos ainda há pouco que os templos começaram a ser construídos lá pelo ano 300. E como eles faziam então em primeiro momento? Eles se reuniam nas casas, até que, alugado de uma forma ou de outra, eles preparavam algum lugar para se encontrar, tinha um espaço para encontrar. As cartas de Paulo eram lidas nas igrejas, então eles se reuniam e se reuniam para ouvir a mensagem de Deus através do missionário do apóstolo Paulo, e a carta de Paulo era lida. Então, se Paulo tinha as cartas com vários capítulos para cada igreja, a gente imagina que em cada reunião lia um capítulo, lia uma mensagem, tinha uma leitura oficial, alguém que explanasse, explicasse. E mesmo que as pessoas são de origem de países diferentes, tenham costumes diferentes, tem uma maneira diferente de viver no seu país, mas a palavra unia todos aos pés do Senhor para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então essas cartas de Paulo eram lidas nas igrejas, mesmo ainda quando não tinha templo, mas a visão de construir um grande local em cada comunidade para servir ao Senhor. 1.3. Nos dias atuais. Então, nós vemos o povo congregando no Antigo Testamento, vimos o povo congregando no Novo Testamento e nos dias atuais. Como é o ato de congregar? O que Deus quer dizer para nós hoje? Nós precisamos também colocar em prática aquilo que a igreja fazia no Antigo Testamento. Lembrar que quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, aquele povo era chamado também de congregação. Era como a palavra usada lá no original, a palavra é igreja mesmo. Eles se uniam em volta do tabernáculo. Quando entraram na terra prometida,
se reuniam em torno do templo, buscando a presença do Senhor. E depois vão se reunir nas igrejas, nos templos onde se encontravam. Estamos presenciando um considerável crescimento do número de desigrejados. Nós estamos encontrando muitos crentes, muitas pessoas dizendo que não há necessidade de ir à igreja. E isso é uma coisa negativa, isso não é bom, porque não ir à igreja é perder as bênçãos do Senhor, ao momento de crescer na presença de Deus. Ou seja, daqueles crentes que dizem que não precisam de frequentar uma igreja para expressar a sua fé. Olha, nós precisamos ir à igreja para ver os nossos irmãos, precisamos participar de uma santa ceia. Eu não consigo ser igreja sozinho, todos nós somos igrejas unidos e reunidos na presença do Senhor. Ali nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós aprendemos coisas novas em cada vinda à igreja. Assim é muito importante congregar. Este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã. Esses desigrejados, então, é um movimento contrário à vontade de Deus, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Então, quando a pessoa vai à igreja, ele vê como ele é importante saber que ele participa de uma família, a família de Deus. Ele sente o quê? Ele sente que ele pertence. A própria psicologia diz isso aí. Quando alguém está orando, ele tem um sentimento de pertencimento, que ele pertence a alguém superior. Então isso traz conforto, traz alegria. Ele volta para casa satisfeito, com a sua alma saciada, porque ele sente, tem um Deus cuidando de mim. E o ato de ir à igreja é fortalecido isso, é reforçado isso. E as pessoas aprendem e começam a confiar mais no Senhor. Cada vez que vamos à igreja, nós sentimos mais perto do Senhor. Então, ser igreja é vivendo em comunhão. Ser igreja é vivendo em comunhão. Nós somos a igreja que reunimos em um templo para demonstrar a nossa comunhão e para aprender e louvar ao Senhor em primeiro lugar. Assim, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Interessante, né? O apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Como é bom saber que nós pertencemos à família de Deus. A igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros. Então a igreja está sempre promovendo reuniões para que haja uma integração entre os membros para adoração ao Senhor. Olha que Paulo escreveu à igreja de Efésios. Ele escreve à igreja de Éfeso e é para uma igreja mesmo. Ele diz: assim que já não sois estrangeiros. Por quê? Porque participa agora de uma família. Nem forasteiros, mas concidadãos do Senhor, dos santos e da família de Deus. Somos cidadãos da família de Deus. Isso é muito importante. Relembrando, olha que visão bonita que você tem da igreja. A igreja, família de Cristo. A igreja unida e as mãos poderosas de Deus protegendo esta família de Cristo. Traz para nós um exemplo muito bonito. Também, uma das coisas que não podemos fazer sozinho é ser cristãos. Como eu vou ser cristão sozinho? A igreja é um corpo. O Senhor Jesus, durante o seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo. Já falamos isso, estamos reprisando. Ele ia às sinagogas, ele ia ao templo. Então Jesus deu o exemplo para nós. São locais reservados para a oração, leitura, exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nesses locais. Então é interessante que os discípulos se reuniam, a igreja se reunia e iam também pessoas que não eram cristãs. E o ato delas irem
proporcionava o momento delas terem um encontro com o Senhor. Não é o mesmo que acontece nos dias de hoje. Nós convidamos pessoas para visitar a igreja e elas vêm, entendem a mensagem do Evangelho, aceitam Jesus como seu Salvador e passa a fazer parte da família de Deus. Isso, a igreja atual também continuando a mesma visão de congregar, de estar unida. Uma família de muitos filhos buscando a semelhança de Jesus. Não que a igreja seja perfeita. Nós estamos na igreja buscando ser semelhante a Jesus. Volto a lembrar mais uma vez que a palavra cristão significa parecidos com Cristo. Todos que estão na igreja estão buscando ser semelhante a Cristo. E se uma pessoa vem visitar, ela vai aprender também e quer ser semelhante a Cristo. Esta é a mensagem que tem sido bem claro nesta lição. Olha em Mateus 26, 55, que diz: todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendestes. Então, quando foram prender Jesus, ele disse: olha, eu estava todos os dias no templo. Então, ele ia muito ao templo, pregava, fazia milagres, e também nas sinagogas. Tinha o povo reunido, Jesus estava ali ministrando e multidões o cercando. Olha em Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, Jesus vai à sinagoga e ali ele lê o livro de Isaías, ele abre aquele rolo do livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para abrir os olhos dos cegos, para abrir os ouvidos do surdo, para curar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Naquele momento ele estava inaugurando o ministério dele, e assim ele trabalhou mais de 3 anos nesse ministério terreno. Depois, com a descida do Espírito Santo, nasceu a igreja, e a igreja continua com a mesma missão de Jesus, de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na época de Jesus tinham muitas sinagogas como essa que existe lá em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, bem próximo aqui. Ele fez muitos milagres. Aqui tem o Mar da Galileia, bem pertinho, mas é bem provável que essa é uma das sinagogas que Jesus ia muito, e muitos milagres aconteciam ali na época de Jesus. Jesus ia às sinagogas. Tópico 2. Até agora vimos a necessidade de congregar no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias atuais. Vimos a importância, como nós aprendemos e crescemos. Agora no tópico 2, o perigo de não congregar. Então o autor da revista nos chama atenção agora. Ele mostra a importância de congregar, mas mostra também o perigo de não congregar. Nós vamos ver agora no tópico 2. Então, no tópico 2, os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Olha, se eu tenho comunhão com Cristo e o meu irmão também tem comunhão com Cristo, então entre nós deve haver uma união. Nós temos o mesmo pensamento, um só Espírito, uma só fé, um só amor, sempre no espírito de união. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos algumas coisas que veremos a seguir. Então agora nós vamos mostrar se uma pessoa está deixando de congregar. Por quê? Porque não está sentindo mais aquele prazer de estar congregando. Porque é tão saudável, é tão edificante, que a gente quer estar na igreja, sempre em todas as oportunidades. Assim, nós vemos uma igreja unida. Temos que ter prazer na comunhão. Nunca podemos deixar de congregar. Isso é prazeroso, é edificante, e nós saímos da igreja sempre fortalecidos e com vontade de voltar outra vez, porque nós sentimos que Deus está presente ali nos ensinando. Subtópico 2.1. A desobediência à palavra de Deus. Então, no tópico 2, nós estamos vendo por que as pessoas param de congregar ou não querem congregar. Então, pode ser desobediência à palavra de Deus. Porque o centro do culto na igreja é a palavra de Deus, seja cantada, ou seja ministrada, ou seja lida, ou testemunhada, mas o centro de um culto é a palavra de Deus. Então, se a pessoa não está querendo ir ao culto, pode ser que ela está desobediente à palavra de Deus, porque a Bíblia manda que nós congreguemos.
Assim, Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. A Bíblia é muito clara que nós devemos congregar. Há um versículo bem forte que diz assim: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então, nós, a maioria, queremos e vamos buscar para estar congregar. Agora, por que congregar? Porque a Bíblia diz assim para nós: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Dentro da igreja há um avivamento, o fogo como símbolo de avivamento, há um aquecimento. Então, dentro da casa de Deus há um aquecimento espiritual. Ele diz sobre o altar. Então, eu devo vir na casa de Deus, onde é o altar, onde a chama viva do Espírito Santo está ali. Eu me sinto aquecido e renovado na minha fé. Olha aqui, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos. Então, anciãos, aqueles mais vividos, mais experientes, os sacerdotes que ministravam, no sentido de que de tempos em tempos ajuntasse o povo. Olha, está todo mundo cuidando das suas coisas, dos seus afazeres, estamos numa trajetória, numa caminhada, mas de tempo em tempo estando reunido homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada e precisava reunir o povo para ler a palavra de Deus, comentar sobre a palavra de Deus e adorar a Deus, agradecer a Ele. Olha no livro de Deuteronômio. Moisés agora já está chegando à terra prometida e ele vai fazer os seus sermões antes de partir. Antes de partir, ele reúne o povo e agora vai fazer os seus sermões ali, antes da entrada da terra prometida, perto ao rio Jordão. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Veja que ele chama todo mundo: homens, mulheres, meninos, estrangeiros que estão no meio de vós. Chame o povo, ajunta o povo. Para quê? Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Entende? Que ele manda reunir adultos, crianças, estrangeiros, chamem para casa para que aprendam a cumprir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. É muito importante congregar. Mesmo lá no deserto eles já congregavam. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O próprio Moisés ainda no seu sermão falando. Dali buscarás o Senhor, na casa do Senhor, os ensinamentos para praticar no dia a dia. O crente que deixa de congregar está em desacordo com a determinação divina. Deixou de congregar, está desobedecendo a Deus, porque o congregar é a resposta de Deus e é o ensinamento de Deus. A epístola aos Hebreus diz que não podemos deixar de congregar, não podemos deixar a nossa congregação. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Então, quando a carta aos Hebreus foi escrita, já foi escrita dizendo: não deixe de congregar, porque está aproximando a volta de Jesus. Agora imagina se hoje não está mais próximo ainda. Quanto mais dias se passam, mais dias estão próximos da vinda do Senhor Jesus. Não deixando de congregar, porque a volta de Jesus está próximo. Então, Moisés encoraja o povo a obedecer às leis de Deus. Estamos falando ainda do livro de Deuteronômio. Ele reúne o povo e encoraja o povo a obedecer a palavra de Deus. Agora, como eu vou obedecer se eu não conhecer? É preciso que eu venha à casa de Deus para aprender.
2.2, debilidade espiritual. Então, se a pessoa não está congregando, já está vendo uma debilidade espiritual, está com alguma fraqueza espiritual, então precisa de vir à casa do Senhor. Então, nós estamos mostrando a importância de congregar e também estamos mostrando os prejuízos de não congregar. A pessoa que não congrega fica com debilidade espiritual. Vinha ao culto, perdia o culto, perdia o ensinamento, então poderia estar se fortalecendo na casa do Senhor. Assim, a saúde espiritual, a nossa vida espiritual também tem uma saúde. A saúde espiritual do crente pode ser falsamente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. A pessoa gosta muito da casa de Deus, então a gente vê que ele está saudável espiritualmente. Ele não dá muita atenção em ir à casa de Deus, então ele não está com uma saúde espiritual da maneira que Deus gostaria que tivesse. Então, pela forma de frequentar a igreja, nós vemos se a pessoa está saudável. Então, ir à igreja é demonstração que está saudável espiritualmente. Normalmente, quando um crente esfriar na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de se congregar. Não quer mais estar na casa do Senhor. Então, isso é uma debilidade espiritual. A pessoa já está com uma fraqueza espiritual. A solução, vir para a casa de Deus, porque Deus quer abençoar a todos. Deus tem uma bênção especial para cada um. Deus conhece a necessidade de cada um e Ele tem a resposta e a solução. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível da apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Então, se eu estou na igreja, se eu frequento a igreja, participo dos ensinos da igreja, da escola bíblica dominical, o que acontece? Eu estou fortalecido, estou construindo a minha casa sobre a rocha e eu não vou ser enganado, não vou cair na apostasia de desviar, de afastar dos caminhos do Senhor. Então, é importante congregar, é muito importante congregar. Olha aqui, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Este é o nosso tema de hoje. É muito relevante, é muito importante a importância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Então, a fé é aumentada quando eu congrego. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor. O que está acontecendo? Aquela alegria de estar servindo ao Senhor precisa ser renovada, e é na igreja que a gente vai ser renovado. É necessário ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e é importante. Deus mandou que nós congreguemos, Deus mandou que nós prestemos culto no templo. E ir ao templo é importante. Você volta alimentado, nutrido espiritualmente para a sua trajetória espiritual, para a caminhada do cristão. Então, o templo, a igreja, o culto. Então, vamos definir bem o templo, lugar onde a igreja se reúne para prestar culto. É muito importante. O templo, a igreja, o culto é muito importante. 2.3. Morte espiritual. Então, se a pessoa deixa de frequentar a igreja onde o fogo espiritual, onde a chama está viva, a pessoa vai caminhando para uma morte espiritual, vai desanimando de seguir ao Senhor. Então, é muito importante que nós sejamos nutridos com a palavra do Senhor. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Muito bom, é uma maneira muito fácil de nós transmitirmos o trabalho. Esta inovação tem trazido benefícios. Nós sabemos disso, a própria escola dominical que estamos transmitindo agora. Aqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Então, se a pessoa está impossibilitada de vir à escola dominical, vir aos cultos, esse trabalho transmitido é importante, mas não substitui o ato de vir à casa do Senhor, vir para a presença do Senhor.
Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presente nos cultos, preferem assisti-los em casa. Não podemos substituir o culto online com o culto presencial. É muito importante o culto online e é também importante o culto presencial. Nós vimos a casa do Senhor. Isso é muito importante. Olha bem o que está escrito em 1ª carta aos Coríntios. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, Paulo volta a falar das congregações, do ato de congregar. Deus quer tudo ordenado, quer que o povo congregue. Ainda que nós tenhamos todo o meio facilitado de comunicação, Deus quer que nós congreguemos para que aprendamos mais, para que entendemos mais, para que sejamos fortalecidos na presença do Senhor. Assim, estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença. Vir ao culto, aperta a mão de alguém, recebe uma palavra, sente que você faz parte da família de Deus. O clima de comunhão, alegria e unção em uma reunião de culto mostra que, o que acontece no culto? Mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por isso é necessário estarmos juntos. Por isso nós nos reunimos. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a igreja atual se reúne para nós nos alimentarmos, ajudarmos uns aos outros. Um participa com a música, outro com o ensino, outro com a pregação, e assim vai caminhando, a igreja vai crescendo a cada dia. Olha em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. Ele diz: o que fareis, pois, irmãos? O que vocês vão fazer? Quando vos ajuntardes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E o que é edificação? Construir uma casa sólida sobre a rocha. Então, o que nós vamos fazer quando nós reunimos? Cada um apresenta aquilo que pode para o crescimento da igreja. E isto é o ato de congregar, a importância de congregar aos pés da cruz, sempre estando ali ouvindo a palavra do Senhor. Então, é muito importante congregar. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tirarmos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Apaga, logo apaga, porque não está ali na chama. Certamente ela permanecerá acesa por um pouco, mas com o passar do tempo ela vai se esfriando até apagar. Então é importante isso, vai se esfriando ao pouco. E se estiver perto da chama, Jesus disse, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então é importante estar ali perto dessa chama viva do Espírito Santo. Assim se dá também com o crente quando deixa de congregar. Vai se esfriando na fé até apagar. Então é preciso que estejamos perto onde a chama viva do Espírito está, que é o templo, a casa do Senhor. E o que Deus quer de nós? Seja uma brasa viva. Amém? Você que está participando dessa escola dominical, seja uma brasa viva. Para isso precisa vir à igreja, congregar. Você vai ser sempre uma brasa viva, com a chama viva da fé, do amor acesa em sua vida. Agora vamos para os tópicos 3. Nós vimos no tópico 1 a importância de congregar. No tópico 2 nós vimos que os perigos de não congregar. Agora vamos ver os benefícios de congregar. Eu creio que você está curioso para saber sobre isso aí. Os benefícios de congregar. É bom congregar? Quais são os benefícios? Vamos ver agora no tópico 3. Então, são muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vamos ver a seguir. Igreja, o povo mais rico da terra. Estamos falando, igreja, o povo mais rico da terra. A riqueza espiritual que existe na igreja, o amor, a pureza, a certeza de que vai morar no céu eternamente. Então, a igreja é um povo rico espiritualmente, uma riqueza eterna. 3.1 Adoração comunitária. A igreja se reúne para fazer uma adoração comunitária.
Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas. Alguém falou de Jesus para mim, alguém falou de Jesus para você. Então, este contato foi muito importante. Agora, depois de cristãos, esse contato continua sendo importante, porque eu vou adquirir mais aprendizado, mais fortaleza espiritual e vou estar mais feliz na presença do Senhor. Foi criado um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Ah, você foi abençoado pelo ato de ir à igreja, agora você quer abençoar outra pessoa e trazê-lo para a igreja, para ele ser abençoado também. Esse contato vai discípulo fazendo discípulo, que nós já estudamos aqui. A nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual. Então, a experiência de fé, mesmo que a fé nossa é individual, mas ela cresce, ela recebe uma bênção de Deus no ambiente coletivo, na casa do Senhor. Cada um tem a sua fé, mas é dentro da igreja que nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. A fé de cada um vai aumentando. Olha o que diz esse pensamento. É na comunidade que nasce a fé em Jesus. É aqui que a pessoa vai ter um encontro com Deus. Mesmo que tenha tido um contato com outra pessoa em outro lugar, ele vai sentir a necessidade de vir à igreja, de se batizar, de participar de uma santa ceia, de um culto de ensino, de louvar ao Senhor, de tocar um instrumento. Então, é na comunidade que aumenta a fé. Assim, embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, sem dúvida, uma pessoa pode adorar a Deus individualmente. Embora a adoração possa acontecer de uma maneira individual, a necessidade de nos reunirmos para adorar a Deus é fundamental. Adoramos a Deus, isso aí é muito fundamental. Já observou uma pessoa louvando ao Senhor? É um solo, é uma adoração. Um coral, um grupo, já é uma adoração coletiva. Isso aí é muito importante. O salmista, que escreveu os salmos e cantava os salmos lá no templo, o salmista expressa grande alegria ao ser convocado para ir à casa do Senhor. Então, ele é salmista, ele quer adorar ao Senhor. Então ele recebeu um convite para ir à casa do Senhor. Sabe o que ele fez? Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou colocar o meu dom em prática, vou adorar a Deus, vou agradecer por tantas coisas que Ele faz. Assim também, nós ficamos felizes quando recebemos um convite, quando sabemos que é hora de ir para a casa do Senhor. O uso do plural aqui mostra a intenção em adorar acompanhado, destacando a importância coletiva da adoração. Olha o que ele diz, fiquei alegre quando me disseram, então convidaram para que fosse à casa do Senhor, isso trouxe uma alegria muito grande. Se está no plural, está falando de coletivo, está falando de uma igreja, de uma comunidade adorando ao Senhor. Vamos à casa do Senhor? Vamos à casa do Senhor, somos a igreja que frequentamos a casa do Senhor, somos o corpo de Cristo, vamos à casa do Senhor. 3.2, edificação mútua. Gente, nós aprendemos muito na igreja, um aprende com o outro, recebe da parte do outro e assim a igreja vai caminhando e sendo alimentada espiritualmente. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. E isso acontece quando estamos juntos e unidos. Essa manifestação acontece assim. Não é maravilhoso ir à igreja e ouvir um hino que enriquece a nossa alma, uma mensagem, um ensino, uma palavra, um testemunho de que Deus fez algo maravilhoso? A minha fé é aumentada, eu quero ficar mais perto do Senhor. Porque o lugar coletivo aumenta a comunhão. Comunhão, unidade para crescer. Comunhão, unidade para crescer. Esta é a vontade de Deus. Este foi o plano de Deus para a igreja.
O apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usou a metáfora do corpo. Ele diz que a igreja é como um corpo, para dizer que é no espaço físico que a igreja local, como o corpo de Cristo, se revela. Então, num corpo, todos os membros são importantes, são igualmente importantes, todos os membros são importantes. Então, cada um que vem à casa do Senhor é importante. Onde os relacionamentos e comunhão entre os membros se consolidam, se unem para servir e adorar ao Senhor. Olha que Paulo escreveu à igreja de Corinto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então a igreja é um corpo e todos os membros do corpo são igualmente importantes para Deus, e Deus quer ver esse corpo unido servindo a Deus na igreja local onde Deus tem colocado. Olha que pensamento importante: a importância de ter unidade na igreja. Ameis uns aos outros. Isto é a importância de ter a unidade na igreja. Isoladamente não somos igreja. Como que eu vou ser igreja sozinho? Isoladamente não somos igreja. Tanto é verdade assim que a palavra igreja, eclésia ou eclesia, de onde deriva a palavra igreja, sempre que aparece no Novo Testamento, é empregada para se referir a uma assembleia de pessoas, a uma assembleia, a uma reunião. A palavra igreja já é voltada, ela já tem esse sentido original, de reunião, de congregar. Na maioria das vezes as reuniões são para adorar e servir ao Senhor. Sem dúvida, nós temos milhares de motivos para adorar e agradecer a Deus e prestar a Ele um serviço, dar a nossa contribuição. Atos 2,42 já foi lido, mas é bom lembrar. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, se uma pessoa orando sozinha, ele já sente que Deus ouve, agora orando todos juntos, entende que Deus abençoa ricamente de uma maneira poderosa. Assim, eclésia ou eclesia, a verdadeira igreja. Então, eclésia ou eclesia, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela se congrega. Este é o sentido de igreja, de estar unido junto, servindo ao Senhor. 3.3 e o último subtópico desta lição tão maravilhosa: saúde espiritual. Benefício, é o benefício de congregar, traz saúde espiritual, isso é muito importante. Olha aqui, congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. E a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa como um todo. Então, se espiritualmente a pessoa está bem, ajuda na vida psicológica, ajuda na vida biológica, ajuda em todas as áreas das nossas vidas. No nosso trabalho, na nossa família, de uma maneira geral, a vida espiritual, estando em dia com o Senhor, ajuda em todas as áreas da nossa vida. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo da maneira certa. Vim adorar o Senhor, vim porque não estou apenas junto, mas estou unido com este povo que é o corpo de Cristo. Isso traz crescimento espiritual, isso traz a saúde espiritual da igreja de Cristo. A saúde da igreja está exatamente no ato de estar congregando, estar unido numa mesa ali na presença do Senhor. Segundo Paulo, quando os crentes de Corinto se reuniam, conforme os bons crentes devem fazê-lo, essas reuniões os pioravam, ao invés de melhorar. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que precisava de ensinar, melhorar a comunhão, melhorar, e Paulo ensinou para eles, né? Ele disse: olha, nisto eu não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, a igreja de Corinto precisava de muito ensinamento, nós já temos falado sobre isso. Eles se reuniam para fazer a
festa ágape, a festa do amor, e não tinha comunhão, faltava o repartir com o próximo, faltava uma união maior. Ele diz: Paulo, isso aí eu não vou elogiar, mas se vocês se reunirem com amor, com união verdadeira, isso vai ser agradável ao Senhor. É muito importante estarmos atentos com o que estamos procedendo nas nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto, porque eles se reuniam, estavam juntos, mas não estavam unidos. Cada um pensava em si mesmo. Então, ele diz, precisa de estar juntos e unidos, pensando um no outro como um corpo cuja cabeça é Cristo. A igreja de Corinto foi ensinada e cresceu espiritualmente. Então, o propósito de Deus para a sua igreja. Então, a igreja de Corinto precisava de aprender isso. O propósito de Deus para a igreja: nos unir, nos aperfeiçoar, crescer e adorar ao Senhor. As expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus. Então, e de comunhão com os irmãos. Então, a igreja, nós precisamos sentir que nós somos unidos, estamos reunidos e unidos. Isso aí retrata a verdadeira característica da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. O amor supera todas as coisas. Ele quer que nós estejamos reunidos e unidos em amor para adorar a Deus e Deus sentir que a igreja está servindo a Ele de uma maneira correta, em conformidade com a palavra. Vimos então os benefícios de congregar. Quantas coisas benéficas nós recebemos na igreja pelo ato de congregar. Devemos entender que o Senhor deseja que nos reunamos e a sua gloriosa presença para que a nossa comunhão, a fé, a unidade se fortaleça a cada dia mais. Isso, unidos mesmo, servindo ao Senhor. Olha que Jesus disse quando ele estava aqui ensinando para os discípulos, em João 17, um pouquinho antes dele partir. Ele disse: e eu neles, Cristo em nós, e tu em mim, Deus em Cristo, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele diz: assim como o Pai e eu sentimos como um, vocês também devem sentir como um corpo, adorando e glorificando a Deus. Terminando a nossa querida escola bíblica dominical, vamos fazer uma pequena revisão do que nós estudamos em cada tópico. Lembrar que sempre a nossa aula tem 3 tópicos, um primeiro, um segundo e um terceiro, e uma conclusão. Então eu acho muito didático, muito oportuno nós estudarmos a revista, como ela apresenta para nós uma aula tão preciosa. No tópico 1, nós aprendemos: é necessário congregar. É necessário congregar. E o que nós aprendemos? Aprendemos a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, é a essência, principalmente para o seu crescimento espiritual. Todos que frequentam uma igreja crescem espiritualmente, vão cada dia mais se sentindo fortalecidos. No tópico 2 nós já estudamos o perigo de não congregar. Então nós somos chamados a atenção para o perigo de não congregar. E o que nós aprendemos? Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Temos que congregar, devemos congregar para nos fortalecer. Estudamos também o tópico 3, esse último agora. O tópico 3 nós estudamos sobre os benefícios de congregar. Quantos benefícios tem uma pessoa que congrega? E o que aprendemos? Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. E a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa como um todo. Eu estou bem espiritualmente, aí eu estou bem psicologicamente, biologicamente, eu me sinto confortável, eu me sinto que eu faço parte de um corpo. E assim Deus vai abençoando a igreja que está unida. Assim nós podemos fazer uma conclusão final de toda a lição. Somos chamados para servir na igreja local, para fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, com o propósito de adorar a Deus.
Servir e edificar uns aos outros em amor. Então, nós servimos um ao outro, edificando um ao outro, ouvindo, ensinando. Não podemos deixar de viver a nossa vida, a nossa divina vocação, como um corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Qual é a divina vocação para a igreja? Estarmos unidos, para aprendermos, edificarmos, fortalecermos espiritualmente até a volta de Jesus. Deus quer que nós estejamos dedicando no reino de Deus, por isso Jesus ensinou muito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, sem dúvida, chamados para servir, um servindo ao outro, um abençoando o outro com o seu dom que Deus lhe deu. Então, o maior chamado é servir. Quando a pessoa aceita Jesus, ele quer fazer alguma coisa no reino de Deus. Assim, para que existe a igreja? Produzir devoção sincera. Veja em todos os ângulos agora, que coisa mais interessante esse pensamento. Produzir uma devoção sincera. Isso significa oração pessoal e coletiva, adoração pessoal e coletiva, aprendizado pessoal e coletivo, transformação pessoal e coletivo. Então Deus quer trabalhar tanto individualmente em nós, e nós aprendemos que na igreja nós temos um aprendizado coletivo, nós fazemos oração coletiva, adoração coletiva, aprendizado coletivo, transformação coletiva. Isto é o sentido da igreja. O templo, a igreja se reunindo no templo para prestar um culto de adoração ao Senhor, mostrando que a igreja é um corpo. E assim nós devemos sempre pensar: faça-nos um corpo para adoração e glorificação do nome de Jesus. Terminando essa querida escola bíblica dominical, nós agradecemos por essa rica oportunidade, pela disposição da igreja de colocar este meio de comunicação para chegar até você, essa rica mensagem. Nós oramos e nós agradecemos no nome precioso de Jesus.